Boa noite a todos, obrigado, Diego, obrigado ao pessoal do Centro Família Joana, né, que me convidou. Estamos aqui não para, mais para aprender do que para ensinar, porque todos nós aqui somos aprendizes na seara do Mestre. E quando eu estava preparando o tema, né, lendo esse capítulo 50 do livro Palavras da Vida Eterna, me deu uma alegria muito grande de falar sobre isso, né? De confiar, e confiar com alegria, confiar com esperança, com amor. Então, lá no início do capítulo, Paulo nos recomenda que numa carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele nos aconselha para que nós nos regozijamos sempre, que a gente tenha regozijo da nossa vida. E aí eu vou discorrer o que Emmanuel fala sobre esse trechinho, né? Regozijai-vos sempre. E aí a gente vai comentando o que diz nosso querido Emmanuel. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria por onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa, melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. O sorriso da paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Emmanuel, ele é sempre muito sutil nas suas colocações, e quando ele pega um trechinho tão pequeno, ele nos dá tanta sabedoria, né? Então, se a gente lembrar das dificuldades que nós temos, se a gente lembrar das desesperanças que a humanidade vem tendo, se a gente lembrar de tudo que passamos, principalmente nesses últimos 2 anos, eu acho que a nossa geração, a nossa humanidade, nunca passou por um momento tão grave, tão crítico quanto a Covid, né? Eu acho que foi um momento que muita gente se desesperançou, muita gente abriu mão de tudo, e quando a gente vem olhar, né, e analisar essas palavras do querido Emmanuel, ele dizendo, né, que para a gente lembrar de todo o benefício que Deus nos dá, né, que o Senhor nos coloca no braço do tempo, espalha alegria e gratidão onde a gente estiver. Quer dizer, por mais que a gente possa estar passando por dificuldade, como o nosso Diego disse no início, nós espíritas, não que somos melhores ou superiores, na verdade a gente tem uma outra visão, né? Um outro ângulo de compreender como que a gente vai encarar essas dificuldades da vida. Joana de Ângeles, né, nos diz sempre que devemos sempre ter a resiliência, porque a dor passa, a dificuldade passa. Chico já nos orientava isso também, que todo momento difícil vai passar, como os felizes vão passar, e que os momentos difíceis servem para que a gente possa erguer com pedras sólidas o nosso futuro.
E aí ele começa a dizer, né, que repara as forças na natureza que emergiram serenas de todos os cataclismos. Quantas e quantas vezes a gente vê a natureza destruir algumas coisas que são necessárias, né, porque tudo se renova, tudo se remodela, e aí a natureza aparece naquele lugar que foi destruído. Vários lugares que tiveram problemas, que foram destruídos, seja lá por que catástrofes ocorreram, eles voltam ali com mais serenidade. A natureza parece mais bela até nesses locais, né? Por conta do preparo que se faz. Se nós pegarmos, por exemplo, o Japão, né? O Japão passou por tantos terremotos e hoje ele é preparado para isso, né? Existem prédios enormes lá e são preparados para que os terremotos não façam tanta destruição. Se nós pegarmos a fonte que nasce ali, né, na nascente de uma fonte, ela vai nascer ali no meio do charco, no meio um pouco, se nós olharmos ali, até é sujo, né, que a gente vai achar, poxa, mas a fonte está nascendo num lugar que é pouco um pouco encharcada, um charco que pode estar sujo, enfim, mas ela nasce ali, e é dali ela purifica, e dali vem o nosso alimento. Então, com esses conselhos de Emmanuel, a gente precisa ter essa análise, né? Se você podar uma árvore, daí a pouco ela vai nascer. As flores vão nascer novamente, os frutos vão nascer, e às vezes é necessário a gente fazer a poda da árvore para que ela fique mais forte, para que ela se fortaleça, né? Eu costumo muito contar a história da águia, né? A águia, em determinada altura da vida dela, ela se afasta, ela sobe para o pico mais alto que existe, né, na região em que ela está, para ela se modelar, para ela troca as penas, ela mesmo corta o bico, ajusta o bico para o bico crescer novamente, ela corta as unhas para as unhas se remodelarem, para ela ter garras mais fortes. É necessário, e é necessário. Se nós pegarmos a nossa vida como exemplo, quando nascemos lá, né, saímos do ventre de nossas mães e vamos crescendo, somos crianças bonitinhas, crianças alegres, crianças felizes, e depois vamos subindo, vamos crescendo e vamos tendo as dificuldades, moldando o nosso caráter, formando a nossa personalidade. Claro que muito importante a educação dos pais para essa condição da nossa personalidade, para a condição da nossa moral, mas também passamos por transformações, né? Todos nós talvez quiséssemos hoje sermos um adolescente de 15 anos com a experiência que nós temos hoje. Só que é impossível isso, né? Isso não aconteceria em nenhum momento, porque a gente só vai angariando experiências, conhecimento, ficando melhores ou piores, né? Aí nós temos o nosso livre-arbítrio para poder seguir à frente e mudar as situações, mas também nós nos transformamos, né? Se nós olharmos a escuridão, as trevas, aquilo tudo escuro, mas as estrelas estão ali. As estrelas iluminam a noite para nós, né? Através da lua, com todo o seu esplendor, as estrelas brilhando. Existem cidades. Eu estava num local aqui, eu moro em Santa Catarina, e estava num local próximo aqui, fui passar uns dias ali, e apesar da chuva, e apesar do mau tempo, do tempo nublado, as estrelas aparecem. Nem todas, claro, mas elas estão ali no firmamento nos mostrando que há luz, mesmo na treva há luz. Mesmo nas trevas há esperança. Mesmo nas trevas existem algo de bom, e as estrelas são a prova disso. Quer dizer, quando nós olhamos aquela escuridão no firmamento e vemos aquelas estrelas brilharem e iluminarem a nossa noite, como pode isso? Né? No meio de uma... Às vezes a gente tem um pequeno deslize e já achamos a dificuldade, já achamos que está tudo acabado. Não é assim, não é verdade? Quando nós buscamos o entendimento, quando nós aceitamos as nossas dificuldades,
Tem um poeta, Braulio Lessa, que ele tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que a cada tropeço que nós damos, nós estamos na frente. Quando a gente tropeça, ou como diz no interior onde eu nasci, trupica, né? Quando a gente tropeça, a gente não está estacionado, a gente levanta um passo à frente, ou 2 passos à frente, depende da extensão desse tropeço. E essa é a nossa vida, essa é a nossa condição, né? De espíritos que estamos em evolução, que estamos tendo entendimento para que possamos crescer. E é através dessas dificuldades que cresceremos. É através de momentos difíceis em nossas vidas, seja eles no âmbito que forem, mas ali estaremos crescendo. Ali estaremos exercendo o nosso objetivo, não é? Fizemos um planejamento reencarnatório, esse planejamento nos mandou firmes, né? Nos mandou com um objetivo, e a bondade divina ainda nos dá o livre-arbítrio, talvez para fazer tudo diferente. Mas que hoje, dentro do conhecimento que nós temos, dentro da diversidade de que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, através de vários ensinamentos de Chico, de Valdo, Joana, Emmanuel Bezerra, a gente vai aprendendo, né? E às vezes nos questionamos, poxa, mas é tão difícil, nós temos que aprender nessa dificuldade, porque o sofrimento nada mais é do que um alerta de que a gente vai superar. Porque se eu tenho Jesus comigo, nada vai me acontecer. Se eu tenho Deus comigo, que é um Pai de amor e bondade, que me quer bem, né? Nós temos que ressignificar a nossa vida. Nós temos que mostrar a nossa vida no sentido de buscar entendimento. Por que eu estou passando aquilo? Porque geralmente a gente fala que eu não mereço. Ah, mas eu não mereço passar por isso. Como não merece? Né? Deus não castiga. Deus não é um pai de castigar. Deus é um pai de amor e bondade, como eu disse. Mas que nós temos que ter a condição desse entendimento. Por que eu estou passando por isso? Porque tem um objetivo. E se eu entendo que aquilo é necessário para eu construir um futuro melhor, ou evoluir na minha condição espiritual, moral, enfim, de ensinamento, de aprendizado, fica mais fácil. Porque muitos de nós, nas nossas orações, pedimos para que aquilo passe. Ai, Jesus, tira isso de mim, está muito difícil. Por que ao invés de pedirmos para que Jesus tire, porque se aquilo é nosso, Jesus não vai tirar. A gente vai estar adiando aquela passagem, aquele momento. E pagaremos mais juros depois. Se eu tenho uma dívida de um cartão de crédito, eu chego no banco, só vou pagar metade, depois eu pago outra metade, você vai criar juros na sua vida, lá no banco. E assim conosco. Então, se nós estamos passando por aquela dificuldade, peçamos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos dê fortalecimento, que fortaleça a nossa esperança, fortaleça a nossa fé, para que possamos passar por aquela turbulência com confiança, com amor, com entendimento daquele momento difícil. Porque é um momento difícil que vai fazer com que nós cresçamos. Numa outra frase aqui desse texto de Emmanuel, ele nos diz assim: e a cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Por mais turbulenta, por mais dificuldade, por mais escura que seja a noite, o dia vai raiar, o dia vai clarear. Por mais difícil. Pode ser uma noite chuvosa, uma noite com relâmpagos, trovões, sem estrelas, sem nada. O dia de amanhã, o sol, amanhã cedo vai estar lá brilhando o dia. Talvez nublado, ou talvez com esplendor de sol maravilhoso,
que a natureza nos proporciona, que fará com que a gente se alegre com aquela visão. Esse local que eu estive, cheguei lá com muita chuva. Quarta-feira choveu muito aqui em Santa Catarina, mas muito. Nunca vi uma chuva daquela. E o dia todo foi assim. Cheguei nesse local que eu fui, com muita chuva, muito. E eu estava já estudando esse capítulo. No dia seguinte, isso foi na quarta, na quinta-feira, eu abro a janela do quarto e o sol lá brilhando com aquele raio lindo, maravilhoso. É isso. A nossa vida também é assim. Por mais dificuldade que eu tenha naquele momento, naquele período, vai passar. Quando o Chico perturbou Emmanuel para ele ir lá e falar com Maria, uma passagem muito, acho que todos nós conhecemos, e eu sempre também repito, pediu para que Emmanuel fosse falar com Maria, que ele queria uma mensagem de otimismo, de esperança, de amor de Maria, e Emmanuel falou, mas eu vou perturbar, vou perturbar Maria com isso, deixa para lá, Chico, vamos trabalhar, vai escrevendo teus livros aí. E tanto que Chico falou e ele foi falar com Maria. E quando ele voltou, ele pega um calhamaço de papel, Chico, pensando que ia psicografar um novo livro. Ele falou, não, é só uma frasezinha, tudo passa, que está até hoje na cabeceira da cama do Chico, lá em Uberaba. E tudo vai passar. Tudo vai passar. Né? E talvez esse momento que passou nos trouxe esperança, nos deu fortalecimento. Mas depende de como eu encarei aquilo. Como nós encaramos a pandemia? Cada um teve o seu jeito. Pessoas que mediam a febre a cada segundo, pessoas que estavam uma tossida já ficavam apavorado, pessoas que foram levando a vida numa normalidade dentro do que era possível, e a coisa foi passando, foi superada. E é nisso que a gente está superada ainda, a Covid? Não, mas hoje a gente já tem mais cuidados, hoje a gente já sabe o que fazer e o que não fazer, hoje a gente tem as vacinas, e tudo isso vai nos dando esperança de uns tempos melhores. E isso vai chegar em algum momento em que a humanidade vai se rejubilar de ter passado por esse momento, por essa dificuldade. E quantos de nós, lá no início, ficou com medo? Será que eu vou chegar em 2022? E chegamos. Estamos aqui. Passamos a dificuldade, superamos, talvez, dentre nós aqui, perdemos entes queridos por questões ou amigos próximos, mas estamos aqui, seguindo. E a vida segue. E ela é uma continuidade, a gente não vai perder a vida. Nós continuaremos com ela em qualquer momento. Podemos perder o que nos dá sustentação para o espírito, que é o corpo material. Mas continuaremos vivos na espiritualidade. Segue Emmanuel dizendo assim, ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando à frente, sempre buscando. Quanto amor Deus nos dá! Quanto amor! Quanta riqueza no sentido de saúde que Deus nos dá! Quanta esperança Deus nos dá! No trabalho que a gente exerce, no amor que a gente pode levar ao próximo. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, eu trabalhava nas casas André Luiz em São Paulo, trabalhava no plantão de sábado e dava aula aos sábados, e ele me dizia assim, quando você estiver com dor de cabeça, não estiver a fim de vir, venha, porque é o momento que você está precisando. É o momento em que você vai ser fortalecido. Não desista do trabalho. Porque o trabalho em ajudar o próximo é fantástico. Voltando ao nosso Chico, aos exemplos dele, o dia que ele acordava meio deprimido, meio desesperançoso, o que ele fazia? Ele ia visitar comunidades carentes.
dar uma palavra de apoio, ver que existem pessoas que estão numa situação pior que a nossa. Pior que a nossa, muito pior que a nossa. No sentido de tudo, não só da esperança, do trabalho, não tem amor, não tem nada, da saúde. Da saúde. E nós, por qualquer dor no calo, a gente estribucha, fica bravo, porque eu. Mais uma frase de Chico: a dor, a dificuldade, a doença, é o espírito mostrando para o corpo que algo está errado. E isso deve nos servir de alerta, porque tem alguma coisa errada. Se eu adoeço, a doença começou lá no espírito, e se eu não vou corrigindo, o espírito fala: ó, você vai ficar doente, para ver se você acorda. E essa, né, se nós pegarmos o caminho, a trajetória de Paulo, quem em sã consciência, se você lê o livro Paulo e Estevão, ou assistir o filme sobre Paulo, quem em sã consciência imaginava que Paulo seria essa pessoa? Esse espírito maravilhoso que nos deu tanto ensinamento. Mas ele se transformou, ele superou, sofreu, morreu, decapitado, foi um sofrimento terrível, mas ele não desistiu. Porque ele sabia que Jesus ia buscá-lo. Ele sabia que aquela dificuldade era uma dificuldade momentânea. Que aquela dificuldade era uma dificuldade que passaria. Depende do tempo, depende da necessidade. Porque as provas são nossas. Nós que escolhemos. Então devemos confiar alegremente em Deus, confiar na certeza de que Ele está comigo, e se eu estou passando por aquilo, é importante. Segue Emmanuel. Tédio é deserção. Quer dizer, se eu entrar em tédio, me deprimir por alguma coisa, eu vou estar desistindo da minha vida, vou estar desertando da minha vida. Da oportunidade bendita de superar aquela dificuldade. E eu só vou superar se eu tiver fé, resignação, determinação, resiliência, ressignificar minha vida. Pessimismo é veneno. Não existe mais nada que possa nos prejudicar a vida do que o pessimismo. Achando que tudo acabou, que tudo, pois eu sou a pessoa mais azarada do planeta, que tudo acontece de errado comigo, tudo que eu... Por que será que tudo acontece de errado com você? Né? Por que tudo não dá certo? Alguma coisa tem. E nós temos a mania também de colocar nos outros a culpa. Né? Eu estou assim por causa do fulano. Aí vem Emmanuel e diz assim: encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Fomos nós que pedimos isso. Os compromissos são nossos, não é do outro. Ninguém tem culpa de nada do que a gente está passando. O compromisso é meu. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma. Olha que importante esse conselho. Né? Olha que coisa fantástica que Emmanuel vem nos trazer. Aceita essa dificuldade. Compreenda que essa dificuldade é interessante para que você cresça. Supere. Não tem outra forma de crescer. Não tem outro caminho para que nós possamos crescer. Porque a experiência, hoje negativa, amanhã nós ficaremos muito felizes de ter passado por ela. Continuemos ajudando, continuemos trabalhando, confiemos alegremente na palavra. Porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem está comigo, quem caminha na minha seara, está feliz, superará os seus problemas. E diz ainda Emmanuel, serenidade em nós é segurança nos outros. Quer dizer, se eu for uma pessoa serena, apesar das dificuldades, como Chico, posso falar de Chico, aquele semblante alegre, sempre com uma palavra de amor, de carinho, de esperança às pessoas. Isso é importante. Mostra segurança para os outros. Não adianta nada eu falar, olha, isso passa, isso é bom, se eu me revolto, se eu não consigo passar segurança para as pessoas. O sorriso de paz é um arco-íris no céu do teu semblante. Quer dizer, se eu estou bem, se eu consigo sorrir mesmo na dificuldade, o meu semblante fica mais formoso, mais bonito, e isso é importante para o outro também, para superar a dificuldade. E aí ele termina assim: regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. E acrescentamos ainda: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. A vontade de Deus para conosco é amor puro, é bondade eterna. É bondade eterna. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós vamos partir em algum momento e que possamos fazer dessa reencarnação, desta oportunidade bendita que estamos tendo, para melhorarmos, para chegarmos na verdadeira pátria melhores do que chegamos aqui. Caminha sempre, nem que seja 1 milímetro por vez, disse Jesus, caminha sempre, para frente. Para frente, é para frente que se anda. Né? E é para frente que nós vamos buscar essa importância. Disse lá, compõe a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Porque é dificultoso, não é fácil, não é fácil. Tem gente, e eu conheço pessoas assim, que vieram para a doutrina espírita achando que ia acabar os problemas. Não, muito pelo contrário, aumentaram. Aumentaram. Mas por que aumentou? Porque você começa a ter um outro ângulo, uma outra visão. Você começa a ter um outro... Parece que você começa a enxergar 360 graus ao seu redor. E aí vem a dificuldade. E a dificuldade, ela vem para quê? Você é espírita mesmo? Então, toma, pega aí para você. Pega que o filho é teu. E nós temos que superar. E nós temos que enfrentar. Não adianta desistir, porque daqui a pouco você vai voltar de novo e vai ter que passar por aquilo. Conheço também espíritos, mas isso aí eu resolvo depois. Depois quando? Você não sabe quando é o depois. 23 bilhões de espíritos para voltar, e você vai voltar quando? Amanhã? Resolve agora. Ajusta agora. O caminho é agora. Não tem outro. O ontem já foi. Não podemos mais fazer nada com o ontem. O futuro, a gente não sabe se vai chegar. O futuro é feito de sonhos, vamos dizer assim. Posso planejar o futuro? Posso. Comprar uma casa, um carro, crescer cabelo, sei lá, posso fazer qualquer coisa. Mas o futuro ele não existe, ele é uma incógnita. O presente existe, ele é agora. E o que eu falei há 1 minuto atrás já mudou, agora é outra coisa, já passou o tempo, 1 minuto já foi. E é assim que nós temos que encarar. E termos essa confiança alegre que Deus está conosco. Quantos e quantos irmãos lá no tempo do Império Romano iam para as arenas serem queimados, atacados pelos leões, iam cantando louvores, porque acreditavam numa vida melhor depois da morte. Mas a vida melhor após a morte é do que eu estou fazendo aqui agora enquanto eu não morri, enquanto estou vivo, vivo encarnado. Então, que possamos ter essa consciência, que possamos ter esse firmamento de confiar alegremente, porque Deus não nos abandona. O nosso Pai é tão fantástico, ele é tão bondoso, ele é extraordinário, ele não vai deixar a gente sozinho. Basta que de vez em quando a gente olhe para ele. Basta que de vez em quando eu mostre para ele a minha fé.
Basta que de vez em quando eu ajude o próximo. Não fico só encarcerado em mim, eu preciso mudar, eu sou ruim, eu estou mal. Ajude o próximo, busque o próximo, uma palavra, um abraço, um sorriso. Visite um hospital onde pessoas não recebem visitas, estão abandonados. Porque se a gente olhar para trás, vixe, tem coisa muito pior que a gente. E se a gente estiver nessa confiança plena de que amanhã seremos espíritos evoluídos e melhores do que somos hoje, tudo ficará melhor. Paz e luz, que Deus abençoe.